Olá a todos, eu me chamo Marcos de Castro, sou advogado previdenciarista e junto com a OAB hoje nós vamos mostrar para vocês, colegas advogados e advogadas, como trabalhar com o requerimento do INSS digital. Antes de tudo, muito importante lembrar que nós temos duas plataformas digitais, o INSS Digital, que é essa que nós vamos começar a trabalhar agora, bem como temos o Meu INSS, que é o meu.nss.gov.br, que é uma plataforma ao qual o segurado ele tem acesso exclusivo às suas informações particulares previdenciárias. Lá o segurado vai ter acesso ao CNIS, também vai poder fazer requerimentos, carta de concessão, extrato de pagamento. Então é muito importante a gente salientar isso para que não seja confundido o Meu INSS com o INSS Digital. O Meu INSS é uma plataforma de acesso do segurado. O INSS Digital é uma plataforma de acesso para que o advogado possa fazer requerimentos, tá? E muito importante lembrar também que essa plataforma ela é do INSS, ela não é da OAB. A OAB tem um convênio com o INSS, ou seja, a plataforma é do INSS e com esse convênio o INSS autoriza a OAB para que os advogados e advogadas possam então fazer requerimentos através dessa plataforma. Então, uma vez compreendida essa situação, para a gente começar, vamos verificar como que fazemos o cadastro ao INSS Digital. Então, o advogado ou advogado que queira fazer o cadastro, ele vai ter que enviar esse termo de compromisso aqui, tá? Que é o chamado termo de compromisso de manutenção de sigilo. É muito importante observar também, vocês colegas, que deixem salvo esse termo no seu computador, porque como nós vamos ver mais à frente, você vai precisar dele em todos os requerimentos que você for fazer, tá? Mas você, colega, que ainda não tem acesso ao INSS Digital, você tem que preencher esse termo e enviar ele preenchido para esse e-mail aqui, ó, cadindigital@ms.org.br. Caso você não tenha esse termo de compromisso, você pode enviar um e-mail para o CAD INSS Digital solicitando o termo que vai ser enviado para você também, tá? Então, uma vez preenchido o termo e enviado ele para esse e-mail, você vai ter acesso, você colega vai ter acesso ao INSS Digital. Então, você com o acesso vai acessar o site novorequerimento.nss.gov.br e vai abrir essa página aqui com essa informação do GERID, tá? Uma vez feito o acesso, então, você, advogado ou advogada, vai colocar o seu CPF e a sua senha de acesso para o INSS Digital. Muito bem, acessado o sistema, ele vai abrir essa informação aqui, que a entidade conveniada é a OAB. Você, advogado ou advogada, vai autorizar o acesso e vai entrar, então, finalmente no portal de atendimento, do INSS Digital. Vocês podem observar aqui que eu tenho aqui os requerimentos que eu já fiz de outros clientes, tá? E é muito importante até a gente verificar isso, porque, por exemplo, vocês podem verificar que esses requerimentos que eu fiz aqui estão, por exemplo, aqui, ó, em análise, E nós temos aqui embaixo alguns requerimentos que estão em exigência, e é muito comum abrir exigência porque são situações em que o INSS vai pedir para você juntar mais algum documento. E como que eu cumpro essa exigência? Você vai verificar aqui, ó, que tem um olho, onde vai abrir a informação detalhar requerimento. Clica nesse olho aqui, vai abrir aqui detalhamento do requerimento que eu fiz e do lado vai ter exigência. Então é aqui, meus colegas advogados e advogadas, que você vai cumprir uma exigência, juntar um documento aqui, ó, eu vou poder me comunicar com o INSS, escrever algum recado e anexar um arquivo que eu quero cumprir a exigência e enviar esse arquivo, então, cumprida a exigência do meu requerimento, tá? Então, muito importante observar isso para vocês cumprirem as exigências dos requerimentos que vocês forem protocolando. Mas vamos lá, então, no passo a passo em como fazer um novo requerimento. Você vai clicar aqui nessa aba Novo Requerimento e vocês vão verificar os serviços que estão disponibilizados nesse convênio entre a OAB e a INSS. Nós temos aqui aposentadorias, CTC, benefícios assistenciais ao idoso, pessoa com deficiência, pensões e auxílio, pensão por morte, auxílio reclusão, salário maternidade e recurso e revisão, tá?
Então, por enquanto, esses são os serviços que nós temos disponível para que o advogado e a advogada possa trabalhar com o INSS Digital. Nesse exemplo que eu vou trabalhar com vocês, eu vou fazer um requerimento de aposentadoria por tempo de contribuição. Então, eu vou clicar no serviço que eu quero acessar. Ele vai abrir aqui para mim uma mensagem, tá? Você vai avançar. Muito importante vocês lerem cada mensagem que está sendo passada aqui nas páginas de informação. Eu vou avançar novamente aqui mais uma página de informação aqui. Essa aqui é meramente informativa, de tamanho de PDF, tem que ser colorido. Muito importante a leitura do colega também sobre essas informações aqui, para que você possa ganhar tempo na efetivação do seu requerimento. Você vai avançar também e vamos começar então. Aqui eu vou colocar o CPF do requerente, que é o CPF do cliente ao qual eu estou fazendo um requerimento de aposentadoria. Preenchi o CPF, eu vou avançar. Ele demora um pouquinho aqui, demora alguns segundos fazendo uma leitura de cadastro, mas ele já vai abrir aqui para mim uma informação de que se eu quero fazer somente simulação, eu tenho que acessar o meu INSS. Como eu tinha contado para vocês no começo, o meu INSS é uma plataforma de serviço do segurado, onde eu tenho acesso ao CNIS, fazer simulação, carta de concessão e etc. Né? Até é possível fazer requerimento por lá também, mas lá o segurado faz somente dele mesmo. Né? Agora aqui o INSS Digital eu consigo fazer de vários clientes. Tá? Então vamos lá então. Ele abriu aqui para mim a informação. Você pode requerer a sua aposentadoria sem sair de casa. Clique em avançar para prosseguir. Eu vou avançar. Ele vai começar a fazer algumas perguntas aqui, pessoal, bem específicas, tá? Que já é no caso específico do seu cliente. Por exemplo, você possui tempo especial, que é aquele período em que o segurado exerceu exposto a algum tipo de agente nocivo. Nesse caso concreto, o meu cliente não trabalhou exposto a nenhum tipo de agente nocivo, então ele não possui tempo especial. Eu vou avançar. Possui tempo rural? Mesma coisa. Esse meu cliente não possui tempo rural. Se no caso o seu cliente possui tempo rural, você marca sim. No caso prático, eu estou trabalhando com vocês, não possui. Possui tempo trabalhado em outro país? Nesse caso específico, eu estou trabalhando com vocês, também não possui. Se o seu cliente te possuir, você marca sim e vai avançando. Já trabalhou como professor? Nesse caso também, o meu cliente não trabalhou como professor, então eu marco não e avanço. Já trabalhou como militar, funcionário servidor público da União, Estado ou município? Nesse caso específico, também não. Mas é muito importante que nos casos em que o cliente exerceu atividade militar, marcar sim, juntar também a declaração de tempo militar, que vai ser disponível daqui a pouco. Se ele for funcionário servidor público da União, Estado ou município, ter a CTC também, que você vai ter a oportunidade de juntar na próxima página. Mas no caso prático aqui, não. Meu cliente não foi militar e não prestou serviço público, então eu avanço. Aqui, pessoal, muito importante essa informação. Caso não possua tempo de contribuição integral, você concorda com a aposentadoria proporcional? Lembrando que a aposentadoria por tempo de contribuição integral é aquela destinada aos homens que possuem 35 anos de contribuição e as mulheres 30 anos de contribuição. Não tem idade mínima, né? Porém, os proventos são integrais, lógico, tendo o acréscimo do fator previdenciário, né? Agora, caso o seu cliente tenha direito à aposentadoria proporcional, você pode marcar sim. Lembrando que a proporcional é aquela modalidade de aposentadoria que concede aos homens que preencheram 30 anos de contribuição e 53 anos de idade, e as mulheres 25 anos de contribuição e 48 anos de idade. Também tendo aquele crescimento de 40% sobre o tempo que faltava para o segurado preencher esses requisitos em dezembro de 98. Então, caso você entenda que o seu cliente mereça a aposentadoria proporcional, você vai marcar sim. Nesse caso aqui, eu marco não, porque o meu cliente, se ele se aposentar na proporcional, ele vai ter uma perda financeira muito grande, porque nós sabemos que a proporcional, além de ter a majoração do fator previdenciário, ela também não paga integral, ela paga um valor proporcional. Então, no caso do meu cliente, eu não acho vantajoso ele aposentar na proporcional, por isso eu vou marcar não. Avançamos, aqui ele faz uma outra pergunta muito interessante. Caso não possua direito ao benefício na data de hoje, data do protocolo, você autoriza o INSS a alterar a data de entrada do requerimento para a data em que adquiriu as condições necessárias para a concessão do benefício? O que isso quer dizer? Meus queridos, há situações em que você faz o requerimento hoje,
Hoje é a data do protocolo. O INSS demora ali um período para poder analisar esse requerimento, só que hoje, na data do protocolo, o seu cliente não possui tempo de contribuição ou não preencheu os requisitos para se aposentar. Só que passando um período, exemplo, passou-se 3 meses, e passar esses 3 meses, aí sim o seu cliente preencheu os requisitos. E como o INSS ainda não analisou o requerimento, ele pode então alterar a data da DER, que é a data de entrada de requerimento, para então que ele venha a receber a partir não da data do protocolo, mas a partir da data em que ele preencheu os requisitos para se aposentar. Então, se você achar que seu cliente não possui os requisitos para se aposentar na data de hoje, você pode marcar sim, porque eles vão conceder o benefício a partir da data então que ele preencheu os requisitos para se aposentar. Nesse caso do meu cliente, ele já possui todos os requisitos, então eu não vejo necessidade de alterar a data do protocolo, tá? Então eu vou marcar não e vou avançar, tá? Aqui uma nova informação também por conta da reforma da Previdência, né, por conta da limitação de acumulação de benefícios, no valor de acumulação de benefícios, ele pergunta, recebe pensão por morte deixada por cônjuge ou companheiro em outro regime de previdência social? Quando ele fala em outro regime de previdência social, se ele recebe uma pensão por morte deixada por cônjuge ou companheiro que era servidor público, né, que era servidor público municipal, estadual ou federal, então ele pergunta se ele recebe algum tipo de pensão por morte, tá? Nesse caso específico, meu cliente não recebe nenhum tipo de pensão por morte, então eu marco não. Se o seu cliente recebe, você marca sim e avança. E agora, então, nós vamos para uma parte muito importante do requerimento, que aqui já vai aparecer o nome do meu cliente, a data de nascimento. Vou colocar as informações de contato, que é o meu telefone, porque eu quero que se acontecer alguma coisa, o INSS entre em contato comigo, já que eu sou o procurador, né, e detenho as informações técnicas de como fazer o requerimento. Eu tenho que colocar aqui um telefone e vou colocar também um meio de comunicação que é mais utilizado pela INSS, que é o e-mail. Eu vou colocar aqui meu e-mail, onde também serão enviadas as exigências, bem como qualquer tipo de informação sobre o requerimento. Aqui vem outra informação. Você aceita acompanhar o andamento do processo pelo meu INSS Central 135 ou e-mail? Sim, eu quero que essas informações estejam disponíveis nesses meios de comunicação, bem como também exigências ou outras informações sejam enviadas para o meu e-mail. Então, eu marco sim. Aqui ele pergunta novamente se o meu cliente recebe algum tipo de pensão ou não. Como eu já marquei não na outra informação, eu reitero essa informação e marco não novamente. E aqui, meus queridos, então nós vamos começar a juntar os documentos que para a análise do requerimento. E o primeiro documento a ser juntado é o termo de representação da entidade conveniada, que é aquele termo que você junta para quando você faz o acesso à plataforma. Lembra que eu falei para vocês? É o mesmo termo, tá? Ou seja, por isso que eu falei para vocês deixarem ele guardadinho nos seus arquivos. Então, você vai anexar ele novamente aqui no seu requerimento. Tá? Então, você vai juntando um por um dos documentos em que forem sendo exigidos aqui. Procuração, no caso, a procuração que eu tenho do meu cliente, lembrando que é a procuração comum, tá? Extrajudicial, salvo nos casos em que o requerente for menor de idade ou analfabeto, que tem que ser feito por cartório. Documento de identificação do procurador. Qual que é o documento de identificação do procurador? Óbvio, né, meus queridos? A OAB do advogado ou da advogada. Documento de identificação do interessado. Eu vou juntar aqui o documento de identificação do meu cliente. CNH, RG, CPF, né? Documentos pessoais do meu cliente. Carteira de trabalho, documento essencial também num requerimento, porque para conferir vínculos de trabalho, ou mesmo apresentar vínculos de trabalho que não estão reconhecidos no CNIS. E, enfim, demais informações que serão necessárias para a comprovação dos vínculos, como aqui, comprovante de exercício de atividade de serviço público, comprovante de exercício de atividade de serviço militar. Nesse caso aqui eu não tenho nenhum documento, porque meu cliente não prestou serviço militar, muito menos serviço público. Olha que interessante, pessoal. Comprovantes de contribuições em carnê GPS. Nesse caso aqui, guia de previdência social, né? São aqueles carnês laranjados que os clientes pagam, né? Que são as contribuições como contribuinte individual, facultativo, por exemplo. Nesse caso aqui, meu cliente possui, sim, contribuições em carnês e eu vou juntar esses carnês para que possa ser conferida e confirmada as contribuições via carnê. Comprovante de exercício de atividade especial, PPP, LTCAT, você pode juntar aqui. Nesse caso específico, meu cliente não tem, ele não exerceu atividade especial. Declaração do trabalhador rural ou certidão emitida pela FUNAI. No caso específico, eu estou trabalhando com vocês, meu cliente não tem tempo rural.
Comprovantes, exercício de atividade rural, isso é muito interessante para aqueles requerimentos de aposentadoria rural. Você pode juntar notas de produtor rural e etc., tudo aqui nessa aba aqui. E outros documentos que você achar necessário juntar, um contrato de trabalho ou alguma outra informação que venha a somar, um extrato de FGTS, né, que venha a somar e confirmar os seus vínculos de trabalho. Então, aqui você pode juntar qualquer outro documento que venha a ajudar no seu requerimento. Então, juntaram todos os documentos que você achar necessário, o que você vai fazer agora? Clicar nessa abinha aqui, que é um carimbo, que é autenticar cada documento que você juntou. Você, colega, advogado ou advogado, você que juntou aqui os documentos, você vai autenticar a sua autonomia como advogado ou advogado, autenticar cada documento, então, que foi anexado. Autenticado, então, os documentos, você vai avançar. Ele vai abrir aqui umas relações previdenciárias, que normalmente são aquelas que estão no CNIS do cliente, né, no Cadastro Nacional de Informações Sociais. E é muito bacana porque aqui o colega pode alterar uma informação, por exemplo, aqui está nesse vínculo de trabalho, eu acho que a informação a data de entrada ou a data de saída está incorreta. Eu vou clicar nesse lápis aqui e alterar a data de saída ou alterar a data de entrada. Ou se tem algum vínculo que não está expresso aqui, eu posso relacionar esse vínculo clicando nesse mais, colocar a data de início e a data de fim de um vínculo de trabalho que não está relacionado. Então, conferidas essas relações de trabalho, eu declaro serem completas e verdadeiras as informações e avanço. Aqui vai abrir para mim a agência que vai ser responsável pela análise do benefício. Vocês podem conferir que está aqui em preto e branco, né? Eu vou ter que selecionar uma agência. Nesse caso aqui, só tem uma agência disponível, que é a Agência Digital de Campo Grande. Eu vou clicar nela, ela vai ficar colorida. Aí podem perceber e continua avançando. Órgão pagador é o órgão que vai fazer o pagamento. Aqui abriu uma informação. Ocorreu um erro de sua requisição. Tente novamente mais tarde. Meus colegas, é normal abrir essa informação aqui. Tá? A OAB já fez um chamado junto ao INSS para que seja corrigida essa informação. Alguns colegas vão abrir algum tipo de banco aqui, ele vai poder confirmar, vai poder avançar. Mas caso você, colega, não abra essa informação de erro, não se preocupe. Ainda que você não consiga avançar, fica essa bolinha vermelha aqui, o que você vai fazer? Você vai clicar aqui no número 8 em confirmar que você consegue passar essa fase. Não tem problema, tá? Então, vai dar sequência ao requerimento. Aqui são todas as informações que você juntou, tá? O benefício sendo concedido vai abrir uma conta em pagamento nos bancos conveniados, então não tem problema você passar por esses órgãos pagadores. Então, uma vez conferidas as informações que você juntou, você declara que leu e concorda com as informações acima e avança. E vocês podem conferir aí que aproximadamente em 15 minutos, né, foi feito um requerimento de aposentadoria. E ao final, você vai gerar o comprovante e está finalizado o seu requerimento de aposentadoria. Podem confirmar aqui que no dia 16 de dezembro de 2020 foi feito um requerimento de aposentadoria por tempo de contribuição. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, a OAB está à disposição de vocês. Um forte abraço.